Vamos lá então. Boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Eu não sei se eu estou no enquadramento ou não da câmera, o importante é vocês me ouvirem, quem está aí assistindo depois. Vamos lá, a gente está falando sobre prazo processual e nós paramos no slide que trata do artigo 220. Então, quando a gente fala de prazo processual, a maneira como eles são contados, existe um ponto de contagem que é muito importante, que é a figura do recesso forense. Como que funciona o recesso forense? Artigo 220 do CPC. Pelo recesso forense, existe um intervalo em que não se tramita processo. Claro que existem exceções, mas de maneira geral, do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, os processos são paralisados. Então eu não tenho cumprimento de mandados, eu não tenho realização de audiência, eu não tenho prazos processuais correndo. Então imagine que o réu foi citado para contestar e aí tinha lá corrido já 5 dias. E aí chegou no dia 20 de dezembro, vai ser suspensa essa contagem. Passou só 5, para de contar. Quando chegar no dia 20, continua contando mais 10 dias úteis. Então eu não tenho decurso de prazo nesse momento. Importante. Isso não se aplica para processo criminal. Nossa matéria é processo civil, mas no processo criminal nós não temos suspensão dos prazos, mesmo porque seria muito grave uma pessoa presa sem poder exercer ali alguns mecanismos de defesa para ser solto ou coisa do tipo. E também não se aplica essa suspensão para circunstâncias de urgência. Então, uma situação que eu já vi isso na prática, de gente chegar para mim, eu fui em fulano, preciso fazer uma ação de alimentos, ou uma execução de alimentos, e ele falou que eu não posso fazer porque está no recesso. Não, verbo alimentar não aplica essa regra, vai para o plantão. Então, se é para processo de alimento, execução, tudo isso pode ser protocolado. Circunstâncias urgentes, tem tutela antecipada, qualquer coisa, eu posso protocolar. Agora, temos que tomar um cuidado de não protocolar processos não urgentes. Então, já vi situações em que o juiz aplicou multa para o advogado que protocolou uma ação que não era urgente, que poderia esperar até o dia 20 de janeiro. Então, é um momento em que eu não posso movimentar o judiciário à toa, só em casos realmente urgentes no parâmetro civil. Então, é importante nós respeitarmos esse período de recesso, que é algo muito benéfico, diga-se de passagem. Mas eu não vou ter audiência a não ser audiências emergenciais. No âmbito de tutelas de urgência, é possível a chamada audiência de justificação. O que é isso? Eu peço lá uma medida emergencial. Vou citar um exemplo para vocês. Claro que eu não vou falar as partes, mas é um caso concreto de uma ação que eu distribuí semana passada. Um casal, família mosaico, é a classificação do jeito de família. Vocês já não estão tendo jeito de família, né? O que é a família mosaico? Pensa na própria ideia do mosaico, né? Eu tenho pais e marido e mulher, né? Ou enfim, marido e marido, mulher e mulher, isso não é importante nesse momento, mas cada um com filhos seus, se juntando, formando uma família. Então eu tenho uma família formada por um cara que trouxe um filho de um casamento ou de um relacionamento anterior, a mulher que trouxe um filho também de um relacionamento anterior, e eles têm um filho deles. Essa é a ideia da família mosaico, porque ela é formada por fragmentos de famílias anteriores e também da família atual. Então é um conceito muito interessante. E é exatamente essa situação, uma família mosaico. O cara tem uma filha, a mulher veio com um filho, e eles dois tiveram um filhinho, menininho. Ela faleceu agora em março de Covid. E faleceu de Covid, uma situação, foi muito rápida a morte dela. Estava aguardando a vaga, estava esperando no UPA, conseguiu a vaga, acabou demorando muito, assim, na madrugada acabou falecendo. E aí o que acontece? O filhinho dela, que ela teve com um cara antes de se casar e tal, ela nunca viveu com o pai dessa criança, com esse pai anterior, nunca. E esse pai nunca foi presente, nunca participou da vida desse filho, pagava uma pensão de R$220, mas não era presente, não via o filho, não buscava o filho, não participava da vida do filho.
E o filho está, acho que com 8 anos hoje, que é só dela. E aí esse cara perdeu a esposa, toda uma situação muito difícil, ficou sozinho, enfim. E aí no dia do velório da mulher, a família do pai veio e pegou o menino. E levou o menino embora. E aí foi uma situação muito delicada, porque se a gente parar para pensar, gente, o cara está enterrando a esposa. Qual é a condição dele de falar assim, não vou entregar? Porque a guarda era dela, mas não era dele a guarda, ele nunca regularizou isso. Mas ao mesmo tempo, gente, a criança estava velando a mãe, cresceu com aquele cara, chamava e chama aquele cara de pai, que é o padrasto. O que, gente, eu pedi foto deles, ele separou, sem brincadeira, mas isso aqui de foto, em que ele estava criança, abraçado de qualquer jeito, em viagem, festa, tudo. E vem a avó paterna e o pai simplesmente catam a criança e levam embora para outra cidade. E desde então eles não conseguiram mais contato com esse menino. E aí eles têm um menino pequenininho que chora o tempo todo, porque eles eram muito grudados. Então eles viviam sempre os três, muito forte a relação, o vínculo entre eles. E aí eu ingressei semana passada com uma ação pedindo uma tutela antecipada de guarda, porque eu estou pedindo reconhecimento de paternidade afetiva, eu quero que ele seja considerado pai, afetivamente pai, e eu quero a guarda para ele. Quero que ele fique com a guarda da criança, porque esse menino viveu com ele até hoje. Eles levaram o menino embora, todos os documentos do menino ficou lá com o cara, com o meu cliente. Nem pegaram os documentos. Eles não levaram nem tarefa de escola. Deixaram tudo na casa do meu cliente. Era só bem para pegar a criança e levar embora, sabe? Por pirraça, seja lá o que for. E ainda, como eu entendo que não é tão simples assim, poxa, o cara é pai. Como é que a juíza vai simplesmente pega e entrega para o padrasto? Existe uma carga, né? Mas pelo menos dentro de visita, alguma coisa que ele possa visitar, porque é uma criança que viveu com ele. Então até que a gente discutir, e foi pedido uma tutela antecipada. Se isso fosse no recesso, poderia ingressar? Poderia, perfeitamente. Se a juíza falasse, bom, ok, eu entendo que a petição inicial tem os requisitos, estão preenchidos, mas eu fico com receio, será que o pai tem estrutura? Vamos fazer uma audiência de justificação, ouvir todo mundo primeiro antes de decidir essa medida de urgência? Isso seria possível. A regra, quando a gente olha o parágrafo 2º do 220, ela é muito clara, dizendo, não haverá audiência. Claro que isso é regra, isso vocês já viram inúmeras vezes que não falta no direito à exceção. Nesse caso, o processo dele está com o Ministério Público. A juíza já recebeu, aceitou a petição inicial e mandou para o MP, porque tem criança envolvida. Estamos aguardando ver o que a juíza vai decidir. Sendo honesto com vocês, acredito na liminar de guarda nesse momento? Não. Por mais que eu tenha total confiança na petição inicial apresentada, em todos os documentos juntados, ele poderia ter, aquela história do direito dos socorros que dormem, ele poderia ter regularizado essa guarda, ter feito um monte de coisa, mas é que ninguém pensa nisso antes do caso. A gente sabe disso. Então eu entendo que o fato de ser pai pesa o outro cara, o fato dele ser pai. Mas eu tenho convicção de que pelo menos ele poder buscar essa criança e visitar enquanto a gente quebra o pau no processo, isso ele vai conseguir. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Acho que tem uma vantagem, porque a fala desse pai para mim, eu falei para ele, olha, fulano, entenda os riscos dessa ação. A gente vai brigar pela guarda do menininho. Se a juíza julgar procedente, você for reconhecido como pai afetivo e a guarda ficar com o pai biológico, ele pode cobrar pensão. É uma consequência. Está ciente disso? Todo processo tem risco, a gente não pode prometer resultado. Da mesma maneira como, se você ficar com a guarda, você pode cobrar pensão. E ele foi categórico para mim e falou assim, eu não quero pensão. Tanto que na minha inicial não tem pedido de pensão. Mesmo pedindo a guarda, de reconhecimento da paternidade afetiva. Ele falou, eu não quero pensão dele. Eu só quero meu filho. É a fala dele. Então eu não quero nada, eu só quero que ele volte a morar comigo. E aí, tanto que não tem nada de pedido de pensão, e até uma forma da gente mostrar realmente a boa-fé. Não está atrás do menino por causa do dinheiro. Mesmo porque, honestamente, gente, R$220 para ter mais uma criança sob sua responsabilidade, o que você faz? Né? O que é R$220, sabe? Honestamente. Então, se fosse uma pensão
realmente significativa, né, como tem em alguns casos, ok, mas não é o caso, né? Nem R$ 220, coitado, não vai pagar minimamente muitas despesas que o menino tem com médico e tudo mais. Vamos ver o que vai acontecer, mas esse é um caso que não seguiria essa regra do recesso, ele entraria no âmbito das exceções. Artigo 222 é um artigo que não existe na prática, você, de verdade, eu não acredito que alguém vai um dia encontrar essa realidade do 222, mas é um artigo tão específico que às vezes cai em prova, justamente por ele ser muito diferente da lógica. Olha o que fala o 222. Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 meses. Então nós temos um limite temporal máximo. Então eu tenho lá um prazo de 5 dias, 10 dias, 15 dias, enfim. O juiz pode, se for uma comarca de difícil acesso, prorrogar esse prazo por até 2 meses. Por que isso hoje não tem sentido? Porque a ideia desse dispositivo era para processo físico, em que, diante da dificuldade de locomoção, eu não consigo chegar no conifório. Hoje, com o processo virtual, não importa se a cidade é de difícil locomoção. Isso é uma maravilha, porque você tem... protocolei hoje uma ação contra a federal por causa daquele negócio do concurso da Polícia Civil. Aquele cancelamento 5 horas antes da prova e tal. A ação tramita em Curitiba, Juizado Especial Federal de Curitiba. A ação está lá, eu vejo a ação em tempo real. Curitiba é longe, demora, não importa, a audiência vai ser online, se tiver, porque eu peço para nem ter audiência. Então facilitou demais hoje essa situação do processo virtual. Agora, quando era processo físico, poderíamos ter uma realidade dessa. Hoje é algo muito complicado. Uma das perguntas que eu já vi, e preste muita atenção, quando a gente analisa o caput, ele coloca esse limite de até 2 meses, às vezes vem justamente a pergunta assim, não poderá ser superior a 2 meses. Olha o parágrafo 2º. Se for uma situação de calamidade, o juiz pode prorrogar o prazo do caput. Então, o limite de até 2 meses era uma situação de normalidade. Agora, se eu estiver diante de uma calamidade pública, exemplo, barragem de Mariana, Brumadinho, se fosse comarca, não sei se é comarca, aí realmente é uma situação de calamidade pública em que esse prazo pode ser estendido sem uma limitação final. Principalmente nesses casos, nunca fui verificar. Vamos imaginar que Mariana ou Brumadinho sejam comarca. Talvez até hoje não tenham construído o fórum de novo. Você imagina toda a dinâmica que teve que ser feita com os processos de lá. Hoje, com o processo virtual, sensacional, você não perde nada. Agora, imagina se fosse a época de processo físico. Quando eu fiz estágio, a Astorga tinha vara civil, mais de 10 mil processos, vara criminal, acho que na época uns 4, 5, juizado, 1.500, vara da família não tenho ideia na época, e tudo físico. Começou a chegar o Projud em Astorga em 2007, eu comecei a fazer estágio em 2006, aí você imagina, se acontece alguma coisa, some todos esses processos, pronto, né? É um caos, você não consegue recuperar. Você vai contar com a boa vontade dos advogados, que podem ou não ter cópia das coisas, e aí vai ter essa chamada restauração de autos, mas isso é muito complicado, muito, muito, muito complicado. Então, só atenção para esses detalhes, né? Contagem de prazo, 224. Como que eu conto prazo em processo civil? Eu tenho o dia do início e eu tenho o dia do fim. Então, terminologia, né? O dia exaquo, que é o dia do início, dia exaquo, e o dia do fim, dias de quem? Processo civil é diferente do processo penal. Eu excluo o dia do início e incluo o do fim. No penal, você inclui o do início e exclui o do fim. Então, como que eu faço? Eu excluo o dia do início e vou incluir o dia do fim. Como assim, professor? Foi citado no dia 10
Começo a contar o prazo quando? Dia 11. No dia que eu fui citado, não conto, é sempre no dia seguinte. Lembrando que esse dia seguinte tem que ser útil. Se eu fui citado numa sexta, começa a contar segunda. E mais do que tem que ser útil do início e do fim, tem que ser útil todos. Então é 15 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, outra segunda, segunda, terça, quarta, pulo, sábado, domingo e feriado. Que também é uma diferença do atual CPC. Então nós temos, esse é um ponto também bem diferente entre o processo civil e o processo penal. No processo penal, o cara foi preso hoje, agora, 9h30 da noite. Hoje já é computado como um dia de cumprimento de pena. Porque isso inclui o do início. Processo civil não. Sempre eu começo a contar a partir do dia seguinte, do próximo dia útil. Nunca vou aproveitar o dia em que houve efetivamente aquele cumprimento ou aquela citação. Certo? Bom, parágrafo 1º fala do dia do começo e do vencimento serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte. Tudo que eu acabei de falar, né? Foi na sexta, vai para a segunda. Terminou o prazo, por exemplo, é que aqui não vai acontecer de terminar no domingo ou no feriado, mas vai para o dia seguinte. Mas talvez no feriado é mais fácil, né? Principalmente se a gente tem aquela figura de feriado estadual, ou feriado municipal, que às vezes é só naquela comarca um feriado. A gente teve uma situação aqui num processo em que o advogado do réu se manifestou e na nossa cabeça, gente, se manifestou fora do prazo. Era uma contestação, ele contestou fora do prazo. Falei, gente, mas diga a gente contando o prazo lá. Falei, está fora do prazo. E aí eu não me toquei que tinha tido um feriado aqui, caramba. Mas que era só daqui, não sei se era uma coisa de padroeira, não sei. Mas daí, como era um processo daqui, o feriado daqui aproveitava os processos daqui. Então, por isso que ele protocolou no último dia. Então, não estava fora do prazo. Ele contou pulando o feriado. No ProJude, não conta feriado municipal. Nem sempre aparece isso, a não ser que o juiz emita uma portaria. Mas, às vezes, não aparece isso no ProJude. Então, a gente tem que ficar atento para essas coisas. Importante, você vai chegar no exame da ordem. E jovens, inicial não, a não ser que haja uma discussão de prescrição ou decadência na inicial. Assim, você leia o problema do exame da ordem na segunda fase, muito atento a essa questão de prazo. Isso é importante, porque eles sempre vão te pedir, se for o caso de prazo, que você coloque lá no final da peça o último dia do prazo, porque ele quer saber se você sabe contar prazo. Então, se é uma contestação, ele vai te dar a data em que foi juntado o comprovante da citação, enfim, e vai pedir para você contestar, fazer a contestação. E você tem que colocar lá no final a data final do prazo. Isso faz parte da avaliação. Na inicial, isso não vai acontecer, a não ser se for uma inicial de mandado de segurança, que tem aquela discussão de 120 dias, se for uma situação de prescrição e decadência do direito material, lá do 203, do CPC, do Código Civil, perdão, né, 205 e tal, que vai falar sobre esses prazos. Tome esses cuidados. E o problema? Ele não vai te dar um calendário. O exame não vai apresentar para você nenhum calendário. E aí, assim, é uma cobrança que, honestamente, eu não acho justa. Mas não importa o que eu acho sobre isso. Feriados nacionais, eles presumem que você tem que saber. Então, eles vão te dar, por exemplo, começou a computar o prazo dia tal, que é uma quinta-feira. Isso eles vão te falar. E aí você tem que contar os dias. Se tem, por exemplo, um 7 de setembro no meio, ele não vai te falar que é feriado. Então, você tem que saber que 7 de setembro é feriado, um 15 de outubro, 12 de outubro, feriados assim, feriados nacionais não são computados. Quer dizer, não são dados para você, entende que você tem que saber. Então, toma muito cuidado, tá? Toma muito cuidado com isso. Então, é algo que você precisa parar para pensar diante de uma prova. Eu acho isso uma sacanagem. Mesmo porque na prática hoje, todo mundo vê o calendário, às vezes você não lembra. Isso não a pessoa não sabe um feriado, não quer dizer que ela sabe menos ou mais. A discussão disso não é jurídica. Não é nada jurídico falar sobre isso. Então, para mim, isso é uma bobagem sem tamanho. Mas, enfim,
eles fazem isso. Tome muito cuidado com essa questão de prazo, muito cuidado mesmo, tá? Próxima previsão de prazo é no caso do litisconsórcio. Isso é importante, bem importante. 229, litisconsórcio. Lembra de litisconsórcio, pluralidade de parte. Litisconsórcio. Então, eu tenho litisconsórcio quando eu tenho pluralidade de partes. Ele pode ser ativo, passivo, misto, enfim, a gente falou sobre isso. Olha o que diz o caput. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia diferentes terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal independente de requerimento. Então, se eu tenho litisconsórcio, vários autores ou vários réus, os prazos serão em dobro. Então, se é a citação para contestar, não vai ser 15, vai ser 30 dias. E assim sucessivamente. Se é para recorrer, recurso de apelação, 15 dias, 30 dias você tem litisconsórcio. Se é para apelação, se, por exemplo, litisconsórcio ativo, 2 autores contra um réu, o juiz julgou parcialmente procedente, os 2 lados podem recorrer. Os autores terão 30 dias, porque tem litisconsórcio, o réu terá 15, porque é um só. Muito cuidado com isso, não é para todo mundo. Exato, não, é para os litisconsortes. Perfeito, não vai abranger todo mundo. Então, se eu tenho 2 autores e um réu, o réu não aproveita esse benefício. E aqui é importante, cuidado com isso. Não basta litisconsórcio. Tem que se ter litisconsórcio, mais advogados diferentes. Se eu tenho litisconsórcio, mas o mesmo advogado, para os 2 autores ou para os 2 réus, eu não tenho prazo em dobro. Então, por exemplo, cada autor tem que ter um advogado diferente, ou cada réu vai ter que ter um advogado próprio, não pode ser o mesmo advogado. O código anterior parava aqui, prazo em dobro, litisconsortes com advogados diferentes. O código atual acrescentou mais uma regra: tem que ser advogados diferentes de escritórios diferentes. Professor, mas por que fizeram isso? Porque antes, qual era a sacada que os escritórios tinham? Eu tenho lá 3 réus, e às vezes é um escritório que tem 5 advogados. Eu coloco cada réu com uma procuração para uma pessoa, todo mundo do mesmo escritório, e garantia prazo em dobro. Então se fazia essa jogada. Hoje isso não funciona mais. Se são advogados diferentes, mas do mesmo escritório, prazo simples. Tem que ser advogado diferente, de escritórios diferentes. E honestamente isso acaba tendo sentido. Acaba sendo razoável. Por que ocorre? Por que dobra o prazo? Isso também é um resquício da época do processo físico. Por quê? Porque o advogado ia no fórum e fazia a carga do processo. Enquanto eu tenho um advogado com processo, o outro não consegue acessar. Então eu dava prazo em dobro para dar tempo, supostamente, para um advogado atuar, devolver, e os advogados ainda pegar o processo e conseguir ter tempo para elaborar a peça. Hoje, honestamente, pensando em processo virtual, isso não tem o menor sentido. Oi? Por isso que a gente tem o parágrafo 2º. Então, vocês estão anotando todas essas regras, mas a gente percebe que hoje isso não vai acontecer. Porque olha o que fala o parágrafo 2º. Não se aplica o disposto do caput em processos eletrônicos. Hoje isso não vai acontecer. Por quê? Porque todo mundo acessa ao mesmo tempo. Só que é claro que se você pega um exame, ele pode colocar para você o processo físico. E aí você vai precisar lembrar disso. Ou se ele não especificar? Eletrônico. A regra hoje é processo eletrônico. Hoje a lógica que nós temos de todos os processos é: todos tramitam no ambiente virtual. Seja PJE, PROC, PROJUDE, ESAGE. Aliás, isso é um problema também, né? Tem
uma linha no judiciário brigando para a unificação do sistema. Porque, honestamente, isso é uma palhaçada. Não, o PJD é o pior. Mas, assim, o ESAGE também não é aquelas coisas. E gente, aí cada um tem que fazer um cadastro, é uma função. Por que não usa um sistema só para tudo, sabe? Não, é terrível, é terrível. O EPROC até que funciona legal, mas parece que o ProJude ele acabou sendo mais usado e tal. Mas eu não sei, às vezes a impressão que dá é que eles precisam ter sistemas diferentes para justificar o trabalho de algumas pessoas, sabe? Seria muito mais fácil usar o mesmo sistema para todo mundo, muito mais fácil, mas a ideia não é simplificar, né? Parece que é de propósito, porque não tem explicação para negócio desse. E é realmente muito complicado isso, essa coisa do acesso. Vamos seguir. Início da contagem do prazo, isso é bem importante. E aqui a gente vai ter várias regras para que você se lembre em relação a processos de vara civil, processos de juizado. Então, qual que é o início? E aqui nós temos artigo 231. Artigo 231 vai falar. Olha o que diz o caput. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo. 1. Aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou intimação for pelo correio. Então, primeira regra que nós temos é a regra da juntada. O prazo começa a ser computado a partir da data da juntada do comprovante da citação ou intimação. Juntada do comprovante da citação ou intimação. O que é juntada? Vocês sabem o que é isso? Oi? É mais ou menos isso. Como que é? Como que funciona isso? Sabe o que é a R? Todo mundo sabe o que é a R? Quando você manda uma carta pelo correio, se for do fora, ela vai registrada. Que é aquele negócio meio laranja que você pega no correio. Hoje dá para você preencher online e imprimir o AR. Essa carta vai registrada por quê? Porque o carteiro entrega para a pessoa, pega a assinatura dele no AR e devolve o AR para o fórum, que é para comprovar que o cara recebeu, que assinou. O que é a juntada? A juntada é quando esse documento volta para o fórum e o fórum recebe e junta ele no processo. Juntada é fazer a colocação desse documento no processo. Essa é a juntada. Então, quando chegou lá na vara civil, o AR assinado, o funcionário, normalmente vai ser o estagiário, né? Vai pegar esse AR, vai digitalizar e vai criar um sequencial no processo. Vai aparecer lá, sequencial tal, comprovante de intimação, vai aparecer exatamente com esse nome, o comprovante de citação. Aí no processo vai aparecer o AR lá digitalizado, com assinatura. Isso é a juntada. É quando o comprovante é juntado, colocado no processo. A primeira regra que nós temos é, o prazo começa a ser contado da juntada e não da intimação. Quando é juntado. Porque às vezes tem que devolver e juntar demora um pouquinho também. Porque às vezes o cara do correio vai lá e devolve no dia 5, e aí tem um dia que o cartório se organiza para fazer a juntada. E aí nisso foi juntado dia 8. Vai ser computado da juntada. Por que isso é importante? Porque muita gente vai querer contar o prazo da intimação. Porque eu ganho tempo nisso. Então o cliente chega e fala assim, recebi uma intimação ontem. O que você faz? Ok, ele vai ter um papel da intimação, você lê o papel, vai ter o número do processo, entra no processo e fala, já juntaram o comprovante? Não. Então não começou a contar prazo, não precisa desesperar. Às vezes chega um cliente e fala assim, recebi um papel que fala que eu tenho 10 dias, e ele te procura no 9º dia, porque é sempre assim. Aí você acessa o processo, nem foi juntado ainda, então ok, não está correndo esses 10 dias. Porque é da juntada, não é daquela intimação, tá? Não é da data em que ele foi citado, em que ele foi intimado. Lembrando, jovem, quando ele coloca a data da juntada, a gente tem que lembrar a regra anterior.
eu não conto o dia da juntada, é sempre o dia seguinte, lembra? Exclui o dia do início. Então, se foi juntado dia 8, começa a contar dia 9. Mas o ponto de partida é a juntada. Essa é a regra principal. Então, se for intimado ou citado por AR, a juntada do AR. Se for para oficial de justiça, quando o oficial devolver o mandado no cartório e o pessoal do cartório colocar o mandado no processo, devidamente cumprido. Essa é a juntada. Eu vou contar sempre desses prazos. Importantíssimo. Essa é a regra do processo civil. Juizado é da intimação. Muito cuidado com isso. Prazos do juizado são computados da intimação e não do juntada. Então, se o cara foi intimado dia 10 e o fórum lá, o cartório, demorou 15 dias para colocar aquele comprovante no processo, começou a contar prazo no dia 11. É da intimação. Pro juizado é irrelevante a juntada. E aí eu já cansei de ver gente perder prazo no juizado esperando a juntada para contar prazo. Hoje mesmo aconteceu isso. Sério? O meu chefe me deu em contato com o juizado para saber, na verdade, para saber por que não tinha juntado ainda a intimação. E eles falaram, olha, não é para juntar. Exato. É mesmo que eu recebeu. E aí tem enunciado do FONAGE sobre isso, do Fórum Nacional dos Juizados. As pessoas muitas vezes esquecem, juizado é um microsistema próprio, aplica o CPC? Aplica, mas tem muita coisa que é só do juizado. Exemplo, revelia. Sabe o que é revelia? Já ouviu falar sobre revelia? Revelia é uma presunção de veracidade. Então a revelia, ela resulta na presunção de que os fatos alegados são verdadeiros. Então, eu presumo que aquilo que o autor falou está certo, é verdade. Como que acontece a revelia na vara civil? Se o réu não contesta. É a história de quem cala consente, sabe? Se o réu não contesta, ocorre revelia. Salvo engano, o artigo 244 do CPC fala sobre revelia. Quem confirma para mim? Eu estou sem meu código aqui. Se o 244 é revelia. (244) Não? O que fala o 244? Tá. Mas vai estar aí perto, porque o 344. Eu mudei, perdi o cento, que é o 334 que fala sobre a audiência de conciliação, 335 contestação, 344 revelia. Isso. Você perguntar, não. Olha, vamos lá. O que acontece? Na vara civil, se o réu não contesta, ocorre revelia. Em regra, tem exceções. Presume-se verdadeiro o que o autor disse. Ele perdeu o prazo para contestar. O que acontece? Ele não vai poder contestar. Isso significa que ele não possa se manifestar? Ele pode continuar se manifestando. Ele pode recorrer, depois está tudo certo. Ele só não vai poder contestar. Se ele contestar, o juiz manda tirar a contestação. Quando a parte não cumpre prazo, ocorre um fenômeno chamado preclusão. O que é preclusão? É a perda de uma faculdade processual. Ele perde a possibilidade de atuar no processo naquele momento. Então, se ele perde o prazo para contestar, ele não pode contestar, mas ele pode continuar no processo e participar de tudo. Se ele perde o prazo para recorrer, ele não pode recorrer, mas ele continua participando do processo. Ele perde só aquela possibilidade de agir, de praticar aquele ato. Então, a revelia na vara civil do CPC é pela ausência de contestação. E no juizado? É o artigo 20 da lei do juizado. A revelia é pela ausência do réu na audiência. Não é pela ausência de contestação. É o mesmo efeito, mas é pela ausência da audiência. E no juizado, quando é caso de tutela, também tem aquela ordem do juizado que a citação é juntada junto com a intimação, não em sequenciais diferentes. É tudo no mesmo sequencial. Mas qual a ordem de tutela? Chama ordem do juizado. Mas daí eu acho que é uma portaria de cada cartório, Sim. nesse caso. Eu sei que assim. Não, deve ser portaria de cada cartório. E às vezes acontece do advogado ficar esperando a juntada da intimação, Sei. não acontece porque dá junto com a citação. Sim.
Mas olha que curioso, né? A gente vai aprofundando essa discussão e percebe como que as coisas têm lógica. Por que o juizado, vamos parar para pensar, não para decorar, mas para entender isso, por que no juizado é pela ausência do réu na audiência e não pela ausência de contestação? Por que a regra de revelia no juizado é diferente? Alguém tem alguma ideia? Vamos parar para pensar aqui. Existe uma figura muito importante no juizado que se acredita ser de acesso à justiça, que é a ideia do ius postulante. Artigo 9, salvo engano, da lei do juizado fala sobre isso. O que é isso? Se a parte tem lá, está buscando um direito de até 20 salários, que convenhamos, não é pouca coisa, 20 mil reais, ela não precisa de advogado. Ela pode sozinha. E isso acontece, as pessoas vão até o guichê do juizado, até na FAP, um dos dias do NPJ é lá. E aí, vocês ainda não chegaram no 7º, né? Dependendo do dia que vocês escolherem, quando chegarem na época do NPJ, vocês vão fazer estágio lá no fórum. E aí, para quem fica lá, vocês fazem um atendimento da população que chega para fazer reclamação de balcão, que é o povo que vai abrir processo sem advogado. E eles podem abrir sem advogado. E aí o réu pode se defender sem advogado também, não tem problema nenhum. Agora, contestação é um documento técnico. Como que eu vinculo um efeito tão grave como é o caso da revelia, a ausência de um documento técnico, se nem advogado é necessário? Tenho que estar exigindo contestação de uma pessoa que não tem habilidade técnica para isso. Então não teria sentido nós pensarmos na exigência de contestação no juizado, já que a parte precisa de advogado, em alguns casos. E aí por isso que se cria uma revelia atrelada a um outro elemento. Tanto tem sentido que o FONAGE, vocês já ouviram falar, Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Tem o FONAGE e tem o FONAGEF, que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais. E o FONAGE faz enunciados, como se fossem súmulas, sabe? E tem uma que é pacificado, já que diz o seguinte: nas causas de juizado que tenha por valor mais de 20 salários, a revelia é pela ausência de contestação. Por quê? Porque se no juizado for mais de 20 salários, a participação de advogado é obrigatória. Aí eu posso exigir contestação. Quer dizer, eu tenho advogado no páreo. Né? Agora, se tem até 20, não tem como eu exigir contestação. Não é uma pessoa que nem sabe o que é isso. E aí eu vou vincular essa revelia à presença. Né? Então, tem um porquê por detrás das coisas, mas muito cuidado. E eu acho muito importante deixar isso muito claro, porque isso é uma dúvida muito forte. Porque a gente vai atuando, aí você pega, como aconteceu, que você comentou lá no escritório, a pessoa às vezes está tão acostumada com vara civil, que não para pensar nessas coisas. Outro exemplo muito típico de coisa que dá erro sempre. Quando vocês forem estudar execução, existe a defesa no processo executivo. Então a pessoa está lá executando um cheque, uma promissória. A defesa não se chama contestação, se chama embargos à execução. É como se fosse uma contestação com um nome diferente. A função é exatamente a mesma. Numa execução normal, a pessoa apresenta embargos à execução e não precisa garantir o juízo, dar uma coisa em garantia para poder se defender. Isso já foi superado desde o código anterior. Agora, se for uma execução fiscal, que é uma lei de 1980, a lei é muito clara, só pode embargar a execução fiscal se for garantido o juízo. Então, se eu sou devedor de IPTU, por exemplo, e o município me processa, ingressa com execução fiscal, aí eu posso me defender? Se a minha casa for penhorada, eu posso. Se não tiver penhora no processo, eu não posso me defender. Ah, mas isso não é assim no CPC. Mas execução fiscal tem lei própria. E aí você vê uma galera apresentando embargos de execução fiscal sem garantir o juízo e não vai dar certo, o juiz não vai nem ouvir. Ah, mas onde que eu entro para ter uma sacada nisso? Quando a lei diz garantia do juízo, ela não fala garantia total. E a jurisprudência é pacífica no sentido de que garantia parcial é suficiente para embargar a declaração, para embargar a execução, perdão. Então, eu deposito alguma coisa
ou coloca alguma coisa sobre o penhora que garante uma parte da dívida e discute tudo. Claro que tem corrente, tem gente que vai falar que eu só vou poder discutir o equivalente àquilo que eu dei em garantia. E tem situações em que realmente a gente tem que ter uma discussão um pouco mais aprofundada, né? Me lembro de uma situação em Guaraçu, uma cidade bem pequena. Se você for aqui, Arapongas, Sabaldi, Astorga e Guaraçu, vou chegar em Guaraçu. Tinha um senhor em uma situação de homônimo, era um nome muito simples, um nome comum, e aí um cara estava devendo para a Receita, assim, um negócio absurdo, tipo, quase 300 mil reais. E tipo, o cara dava de Fusca, e não por opção, porque era o carro que ele tinha condição de ter, sabe? Era uma pessoa realmente pobre, um senhorzinho, assim, muito gente boa, mas uma pessoa muito simples, uma vida muito simples, a vida inteira muito simples. E aí se deparou com um processo de execução fiscal no valor que era maior que o patrimônio dele. É impossível um cara desse garantir o juízo. Ele não tem como garantir, não tem nem patrimônio para isso. O pessoal vai de aluguel, vai garantir como? Então aí é uma circunstância em que você realmente briga para entender que faz parte do acesso à justiça deixar ele se defender sem a garantia. Vai ter juiz que não vai aceitar? Não, aí, mas daí entra. E aí é o sensacional do direito, sabe? Porque você vai brigando pelo argumento. E aí vamos quebrar o pau na discussão mesmo, trabalhando com princípios e tudo mais. E às vezes dá certo. Mas são peculiaridades que a gente tem que tomar cuidado. Então, a primeira regra para o início do prazo é a juntada do comprovante da intimação ou da citação. Segunda regra, data de juntada aos autos do mandado cumprido. Então, nos incisos 1 e 2, ele vai falar sobre juntada. Então, a juntada ela é prevista nos incisos 1 e 2. O 1 fala do AR e o inciso 2 fala do mandado, que é aquele cumprido por oficial de justiça. Tá? Essa é a diferença. Então, o mandado é feito por oficial. 3. A data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou chefe de secretaria. Jovens, nós temos uma previsão de contagem de prazo iniciada a partir da data da intimação. Data da intimação. E ela é a previsão do inciso 3. Quando que eu conto da data e não da juntada? Quando a intimação ou citação é feita no balcão do cartório. Que ele fala aqui por ato do escrivão ou chefe de secretaria. O que acontece aqui? E de verdade, eu já vi isso acontecer na prática. Às vezes o cara vai no fórum para ser testemunha. Principalmente em cidade pequena isso acontece. Aí ele passa na frente do guichê, do cartório, um cara lá dentro fala assim, tem um processo contra ele. Ele precisa ser citado. Em vez de vamos aproveitar que ele está aqui, vai ser testemunho, já pega a assinatura dele. É isso. Se isso acontecer, vai ser contado a partir dessa data. Lembra? Sempre no dia seguinte, né? Mas aquela data vai ser o ponto de partida e não a juntada. Aí eu não vou depender da juntada. Isso acontece muito. Nunca me esqueço do caso do rapaz saiu preso do fórum. Ele foi numa eleição, ele chegou para votar, não conseguiu votar. E na época, a nossa orientação era o seguinte, a pessoa está lá com o título suspenso, vá segunda-feira na Justiça Eleitoral para ver o que está acontecendo. A gente não consegue resolver isso agora. No domingo, com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Aí esse cara foi, ele e a esposa, um filhinho de colo. No fórum, na época, o cartório eleitoral era dentro do fórum, ele não era separado. Não tinha ficado pronto o prédio. Ele chega lá, e no que o pessoal lá do cartório abre, vai procurar, descobre que tinha um mandado de prisão em aberto contra ele. Eu nem me lembro por quê. Provavelmente ele se mudou, não avisou, não foi assinar. Ele deixou a situação rolar e se lascou, né? E aí ninguém vai poder falar, você vai ser preso, vai fugir, né? Foram lá no cartório criminal, falaram com o Flávio, falaram, fulano, ele procurou, estava no mandado de prisão em aberto, liga para a polícia e enrola ele, né? Aí estamos vendo, daqui a pouco chega a polícia, dá a voz de prisão e começa a mulher a chorar, a chorar, aquele circo todo no corredor, no fórum o cara sai de lá preso. Esse negócio é assustador. Acontece, né? Não tem como avisar.
uma situação dessa. Eu também lembro, uma época lá no fórum, isso é legal de ser de cidade pequena, é que você acaba fazendo muita coisa. E lá no fórum eu fui oficial de justiça por um tempo. Eu tinha um oficial de justiça ad hoc. O que era isso? Eu não tinha oficial suficiente para fazer as coisas. Aí o juiz nomeava pessoas de confiança para cumprir intimação, para ajudar no trabalho. E aí eu sei que um amigo meu e eu fomos nomeados. Eu fiquei 1 mês e meio, já pedi para sair, porque ninguém merece. Porque era federal, semana inteira trabalhando, faculdade à noite, e final de semana em cima de uma moto correndo de cachorro, indo para a fazenda ser cercado por bicho. Falei, não, passei muita raiva. E eu me lembro uma vez que esse meu amigo David, foi um grande amigo, advogado lá, precisou fazer uma penhora de um carro. Era a busca e apreensão, tinha que fazer a penhora e a remoção, levar o carro por fora. E ele chegou na casa do devedor, vim fazer a remoção do seu carro, muito resistente. E aí o cara falou assim, não, beleza, eu vou falar com o meu advogado, eu já vou indo com o carro por fora. E o David, muito inocente, acreditou. Pegou, entrou no carro e foi fora, e ficou esperando no portão o cara chegar com o carro. E está esperando até hoje. É óbvio que o cara sumiu com o carro. Você acha que coisa idiota, né? Mas eu assim, conhecendo ele, é um cara tão bacana, realmente acredito que ele, na inocência, fez uma dessa, né? Mas faz parte, né? Não dá para a gente acreditar nessas coisas. Mas então, data da citação e intimação se for feita no balcão. 4. O dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou intimação for por edital. O que vai acontecer? Citação por edital, ok? Então, quando a parte está em local incerto e não sabido, faça a citação por edital. Lembra? Juizado não tem citação por edital. Não se admite citação por edital no juizado. Muito cuidado com isso. Então, a parte não sabe onde está. Ninguém tem nem ideia. Aí o juiz vai fazer a citação por edital. Nessa citação por edital, ele vai dar um prazo para a parte se manifestar. Terminado o prazo que o juiz der, aí vai começar a contar o prazo da intimação. Então, se ele intimou a parte para contestar em 15 dias, vai ter um prazo para ela ser citada. Depois do prazo que o juiz indicou, começa a contar os 15 dias. É isso que fala o inciso 4 do 231. Jovens, a citação por edital, ela é um instrumento muito importante, porque ela deixa muito claro a importância da citação. Ela deixa muito claro a importância da citação. O que ela está dizendo? Olha, citação é um negócio fundamental para que um processo caminhe. Processo que não tem citação fica travado mesmo. Né? Tem uma ação em Londrina de uma conhecida Natália, que a Natália ano passado pediu para eu participar, auxiliar. E era uma daquelas cash out, não sei se vocês já ouviram falar. Cash out é uma dessas empresas que prometem vender seu carro em 10 minutos, 15 minutos, um negócio assim, que bombou durante um tempo. E ela foi lá e entregou o carro dela nessa cash out em Londrina. Eles pagaram acho que 16 mil, era uma tracker, e o resto não pagaram. E fechou a loja em Londrina, fechou a loja em Maringá e não acha ninguém, todo mundo some. É impressionante, o processo já se voltou contra os sócios e tal, mas não acha absolutamente ninguém. Um monte de processo criminal, deram um golpe em todo mundo. E o processo está assim, há uns 2 anos, só se batendo para conseguir citar. Porque não consegue citar. Processo sem citação não anda. Agora que a gente conseguiu a citação por edital, porque não é assim, está em local incerto e não sabido, cita por edital. Não. O juiz vai fazer muitas tentativas para localizar, para daí concluir que está em local incerto e não sabido. Não é só porque eu estou falando que está. Então não tem como eu já de cara pedir citação por edital. A gente faz várias tentativas de encontrar primeiro. Isso demora, leva tempo. Por quê? Porque o juiz sabe que citação por edital não cita ninguém. Que é uma bobagem. Ninguém fica lendo isso no corredor do fórum. Ninguém é citado por edital. Mas ela é a demonstração da importância da citação. No fundo, o que você está dizendo? Olha, citação é um treco tão importante para o processo que eu invento um negócio mentiroso que não cita ninguém
só para fazer o processo ir. Porque enquanto não citar, o processo não vai. É isso que é citação por edital. Simples assim. Porque é realmente essa demonstração. E agora a gente achou um cara em Curitiba, que abriu uma loja com outro nome, que era sócio dessa Cash Alta, e a gente está tentando se voltar contra esse cara em Curitiba, porque não acha nada. Assim, tem hora que você tem uns processos que é desesperador, você não encontra nada. E o cliente não entende, né? Assim, não tem como você fazer mágica. Então, tem cada coisa, e é muito legal, porque são coisas que a prática não... a teoria não mostra para a gente. Eu me lembro de um processo também em Londrina, que era contra uma garagem, em que o oficial não achava a garagem. Mas era inadmissível que a garagem existia. Passava lá na frente, a garagem estava lá. Eu não sei, não quero dizer que o oficial estava recebendo alguma coisa para não achar, mas não tinha lógica em encontrar a garagem, porque a gente era uma loja, tinha um treco na frente com nome, um lugar simples. A gente sabe o que a gente teve que fazer, sem brincadeira. Na época a Estela, que é advogada, já deu aula aqui também, ela foi na frente do fórum, catou o celular e foi filmando o caminho do fórum até a garagem. E a gente juntou esse vídeo no processo, para dizer, a garagem existe, pelo amor de Deus, sabe? Porque é uma palhaçada um negócio desse. E é coisa que na teoria você nunca vai ouvir falar sobre isso. Mas daí vem algumas coisas que olha, a gente acaba dando de cara com isso. Inciso 5. O dia útil seguinte à consulta do teor da citação da intimação ou ao término do prazo em que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica, né? O que é isso? Aqui são aquelas intimações eletrônicas. Depois que a parte é citada ou intimada por oficial AR e ela constitui advogado do processo, as intimações são feitas em nome dos advogados. A parte para de receber cartas, vai tudo para o advogado. E aí o próprio sistema gera essa intimação. Então a gente vai receber um e-mail dizendo, você foi intimado a um processo tal. Aí o sistema vai colocar um prazo para ele abrir, o que você pode abrir a intimação, ou um prazo, salvo engano, 10 dias que ela abre sozinha, ela abre automaticamente. Então, o que está falando em inciso 5? O sistema dá 10 dias para você abrir. Se você não abriu em 10 dias, no dia seguinte, no 11º dia, vai começar a correr esse prazo, que é essa abertura automática da contagem do prazo. Normalmente, processo civil, a gente sempre deixa abrir automaticamente. Porque é uma coisa que eu e a Natália, às vezes a gente brinca muito. Porque a Natália é desesperada. Eu falo para a Natália, eu não quero que você fique sendo intimado nos meus processos, porque a gente tem vários processos juntos. Porque ela sai abrindo os prazos. Porque assim, no processo penal, se ela não abre, a pessoa fica presa, né? Eu falei, Natália, ninguém vai ser preso. Então não tem que desesperar. E assim, ela começa a chegar a gente, ela vai abrindo. Eu fico muito bravo com ela, porque ela está tirando meus prazos. E é assim, começou a contar o prazo, já me avisa, tem prazo de tal coisa. Eu sei, hoje eu já deixo ela avisar. Ela sempre me avisa. Eu já fiz, às vezes até cumpri. Pode avisar, não importa, nem esquento mais. A coisa que o estagiário que cuida do processo de avisar é isso, nunca clica nessa caixinha. Exato! Mas se for processo civil, porque se for criminal, às vezes acaba sendo normal você já clicar. Mas é muito curioso essa dinâmica, se a Natália fica possessa no recesso forense, porque às vezes você está de boa e ela está lá desesperada em delegacia. No último final do ano ela foi viajar, falou assim, Tisa, eu vou passar no seu telefone para os meus clientes, você vai estar aí nessa semana que ela ia viajar? Eu falei, vou, se precisar você vai? Eu falei, vou estar ela para vou, pode deixar que eu vou. Então ela desespera, assim, não consegue relaxar, então é a escolha da área, né? Faz parte. É isso aí. Agora vai ter que sossegar um pouquinho, né? Eu brinquei com ela, falei, olha que esse bebê seja parecido com o Puco. O Puco é como a gente chama o Anderson. Ela chama ele de Puco e eu chamo só para encher o saco. E ela falou que na ultrassom ele não parava de se mexer. Eu falei, nossa, o Anderson está muito ferrado. Vai ser igualzinho. Que olha os dois aí na mesma casa. O Anderson está muito ferrado. Mas vamos lá. Bom, temos aqui várias outras formas em que começa a contar o prazo, mas vamos seguir, mera leitura, né? Outras regras importantes. Ministério Público. MP tem prazo em dobro.
Artigo 180. Então, o Ministério Público tem prazo em dobro. Ele tem prazo em dobro para se manifestar. Então, não importa se qual é o tipo de manifestação, se é recurso, se é peticionamento, não importa. Prazo do MP é em dobro, contado da sua intimação pessoal. Certo? Então, MP, prazo contado em dobro. Advocacia pública, mesma coisa. Advocacia pública 183. Prazo também em dobro. Então, o que a gente pensa aqui na advocacia, chamada advocacia pública? Aliás, meus queridos, é uma carreira sensacional, tá? Eu sei que muita gente entra, assim, às vezes, no curso de Direito, pensando em carreiras que são mais evidentes, assim, que aparecem mais. Mas a advocacia pública é uma carreira sensacional. Quando você pensa em procuradoria do município e tudo mais, mas estou falando de carreira, concurso mesmo. Eu tenho um ex-aluno que é um amigo querido, se formou lá em Arapongas e ele passou no concurso da Procuradoria em Paranavaí. Sempre foi um cara muito estudioso e tem uma história incrível. Uma família muito, muito pobre, muito, muito pobre. Foi um chapeiro de lanche, assim, durante muito tempo. E um cara espetacular. E aí fez muitos concursos, estudou, ficou um tempo depois da faculdade, trabalhando e também estudando. E aí tinha algumas ideias de pegar a Procuradoria Geral e tal, mas passou no concurso para procurador do município e está lá e não quer sair de lá nunca mais. A última vez eu fui lá, porque eu dou aula em Paranavaí, né? E teve uma vez que eu fui com mais tempo e ele falou, vamos almoçar, vamos. E aí ele metido em tudo quanto é reunião, assim, que ele nem precisava se meter. E aí eu falei, poxa, por que você está fazendo tudo isso assim? Ele falou, mas sentido, eu ganho muito e não tenho nada para fazer. Então ele se metia em tudo. Não é assim, a pessoa que está fazendo 16 mil por mês, assim, fácil, porque se mete em tudo quanto é comissão e dobra o salário, com toda tranquilidade, podendo respirar, sabe, trabalhando nem 8 horas, formalmente 8 horas por dia, mas muitas vezes nem faz isso 14, sabe? Está super bem. E não tem metade da dor de cabeça que tem um Ministério Público, uma magistratura da vida. Não tem essa carga de trabalho, essa pressão nas costas, nada disso. E ganha-se muito bem. E ainda mais para Paranavaí, uma cidade pequena, o tamanho daqui, né? E uma cidade muito boa, fiquei impressionado com a cidade, já estou indo lá toda semana. Muito boa e está super bem, feliz, e acho que não sai de lá nunca mais. Então, fiquem atentos a essas carreiras públicas. Tem concursos bem bons, de salários bons, assim, pagando bem mesmo. Então, dá uma olhada nisso. A advocacia pública também traz em dobro. Defensoria pública. Defensoria Pública 186. Tudo isso é prazo em dobro. Toda essa galera é prazo em dobro. Tá? No código anterior a gente tinha prazo em quádruplo. No código atual isso não existe mais, tá? O máximo é dobro. Na prática é a mesma coisa. Porque no código anterior era prazo em quádruplo, mas corrido, né? Eu contava sábado, domingo e feriado no meio. Agora é prazo em dobro, mas só dia útil. No final das contas, 30 dias úteis, é quase 2 meses. No final das contas, é os 15 dias corrido em 4, se for ver. Então dá no mesmo, né? Mas é que agora ficou tudo em dobro. Então, Defensoria Pública, o Paraná tem uma Defensoria Pública bem complicada, né? Sem estrutura. Aqui tem Defensoria, né? Aqui em Apucarana, mas muitas cidades ainda sem isso estruturado. Também é um baita concurso, viu? Defensoria costuma ganhar bem logo de cara. Acho que o inicial está na faixa de 14, uma coisa assim. E tem uma ascensão na carreira bem interessante. E acaba tendo uma função social muito legal dentro da defensoria, assim, de atendimento e acolhimento. Só que aqui no Paraná está complicado, porque não tem estrutura e a demanda é imensa, né? Então você pega aqui, salvo engano, aqui são 2 defensoras, se alguém sabe. A última vez que eu vi eram 2 defensoras públicas aqui. Você pegar a comarca inteira para 2 pessoas, não é pouca coisa não.
A defensoria é chato, é pesado. Seria pesado. Enquanto o Paraná não se estruturar um pouco mais, é difícil, acaba sendo bem difícil. Bom, próximo, prazo do juiz. Juiz tem prazo? Tese, né? Tem, mas enfim, pode coloca. Quais são os prazos do juiz? Artigo 226. Bom, nós sabemos, nós já vimos que juiz faz 3 coisas, né? Então a gente tem o despacho, temos interlocutórias e temos sentença. Quais são os prazos? Despacho, 5, interlocutória, 10, sentenças, 30. Então, 5 dias para despacho, 10 para interlocutória, 30 dias para sentença. Nunca se esqueça disso. Prazo de juiz é impróprio. O que significa impróprio? Se ele perder, não acontece nada. Acontece, pode acontecer, mas enfim, não vai acontecer. Eles colocam o prazo só para ter uma noção, mais ou menos. Só para fingir que alguém está cuidando disso. Na verdade, hoje, o que se observa? Relatório para o CNJ. Então, a gente tem lá o CNJ, a Conselho Nacional de Justiça, tem lá uma portaria em que o processo não pode ficar paralisado por mais de 90 dias. Então, é isso que é observado. Então, o processo está concluído a 90 dias, se ele chegou nos 90 dias, ele vai para o relatório automático. O próprio sistema gera isso. É isso que os juízes têm medo, porque isso pode atrapalhar a carreira. Agora, sendo antes dos 90 dias, e convenhamos, tem muita diferença de 5 para 90. Você vai ter processo que vai ficar 1 mês e meio para despachar. Por isso que às vezes tem essa ansiedade em deixar o processo concluso. Lá no escritório eles não veem muito isso, a gente sempre tem que estar ligando para ver se eles deixam logo o processo concluso para assim. Eu acho que a gente tem esse desejo porque uma resposta vem da conclusão, sabe? Mas é porque no fundo a gente quer que termine logo isso. Mas existe uma comarca, a gente não pode falar o nome, né? Em que tem o magistrado tem a seguinte prática, e isso é público e notório. Mas alguém não pode dar nome aos bois, né? É assim, o processo vai concluso. A hora que está dando 90 dias, devolve, pedindo um negócio nada a ver. Junte certidão de tal coisa. E a certidão está no processo, não precisa juntar. Mas é só para falar, não está no sequencial tal, aí volta, fica mais quase 90. E ela faz isso por, às vezes, 1 ano e meio, só enrolando para dar uma sentença, sendo que o processo já poderia ter sido sentenciado lá atrás. E faz isso com todos os processos, é um caos. E aí é complicado. E aí você fica, tem o que fazer? Tem. Mas você vai fazer? Depende, se é uma cidade pequena, comprar uma briga dessa, é saber que você não vai ter mais um processo procedente. Me lembro de um caso em que um juiz também de uma outra comarca, olha, terminamos o material. O juiz de uma outra comarca, um advogado ingressou com uma representação no Tribunal de Justiça, dizendo que o juiz perseguia ele, e perseguia mesmo. Esse advogado, a certa conduta dele não foi a melhor possível. Ele começou a entrar com muitas ações de dano moral em fila de banco, sabe? E aí se descobriu que ele pegava, assim, fazia questão de pegar as contas das pessoas só para ir na fila do banco, sabe? E ficar lá 1 hora e entrar com as ações repetidas vezes. E não era um advogado muito certo, e o juiz pegou um pouco de ar, sabe? Mas é a imparcial. A imparcialidade é uma das grandes mentiras que contam para a gente quando a gente começa a estudar. Não existe imparcialidade. Mas o que aconteceu? Todos os processos desse advogado de fila de banco eram improcedentes. Todos improcedentes. E processos de outros caras, outros advogados, da mesma coisa, eram procedentes. E aí o advogado foi muito peitudo, porque ele simplesmente baixou os processos dos outros
E levou tudo isso para o Tribunal de Justiça, dizendo, ó, a discussão é a mesma, os meus todos improcedentes. E em casos semelhantes é tudo diferente o resultado. Existe uma parcialidade. E aí, de fato, o juiz levou uma. Mas não é todo mundo que vai fazer isso, né? Nesse caso, o cara realmente foi muito corajoso, porque às vezes as pessoas simplesmente ficam quietas. Olha, vocês chegaram aí na viagem para Curitiba? Daqui nenhum de vocês foi? Da nossa sala foi. Gente, quando a gente conseguir voltar, de verdade, tenta ir, porque é sensacional assistir o julgamento do TJ. E no dia que a gente foi, fomos a Fabio e eu, com o pessoal, para levar os alunos. Teve audiência criminal, mas os desembargadores cataram um advogado que, olha, deu dó. Parecia que estava levantando o advogado, dando uma marretada. Assim. Teve uma saga. O advogado foi muito infeliz e, nossa, mas levou cada do lado. Na civil é mais difícil isso acontecer, bem mais difícil. Mas na criminal tem cada quebra-pau, meu Deus do céu. Bom, para a prova é até aqui, todo esse material de revisão que nós vimos. Beleza? Encerramos aqui por hoje. Deixa eu encerrar a gravação.